boas-vindas a todos que nos assistem neste dia especial. Estamos aqui para falarmos da lição número 8, que tem como tema Adorai o Criador. E também reforçamos a ideia de que temos uma página no YouTube, que é Ias de Barreiro, que todos aqueles que quiserem podem acompanhar, não apenas o Palavras Cruzadas, mas bem assim como toda a programação da nossa igreja. E hoje estou aqui com o ancião Carlos Macedo e vamos os dois ter uma conversa amena em torno daquilo que nós convencionamos chamar palavras cruzadas. Vamos cruzar algumas palavras sobre este tema que tem como pano de fundo o livro de Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 6, que para nós é uma das verdades mais prementes para o tempo em que nós estamos a viver. Ou seja, é de todo importante que nós compreendamos o que Deus pede para a sua igreja nesses últimos dias. E aqui nós podemos perceber que o anjo de Apocalipse simboliza o grupo de mensageiros que pregarão a última mensagem ao mundo. Assim sendo, vou então cumprimentar o meu querido irmão Carlos Macedo, que de certeza terá também conteúdos e colaborações muito úteis para esta lição que estamos a estudar. Irmão Carlos, seja bem-vindo e muito obrigado por me acompanhar nesse espaço. Okay. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos veem e ouvem através da internet. Que Deus possa abençoar, portanto, todos estes irmãos, irmãs e respectivas famílias. E em conjunto vamos então relembrar, portanto, a palavra de Deus, aquilo que ela nos diz nesta lição número 8, que nos fala fala-nos sobre, portanto, Deus como Criador, adorai o Criador, baseado exatamente naquela famosa passagem de Apocalipse 14, né? As 3 mensagens angélicas, e começando exatamente pela primeira, que diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um convite que a palavra de Deus nos faz a todos, para que adoremos, portanto, aquele que fez toda a natureza, toda esta maravilhosa criação que nós vemos com os nossos olhos, não é? Mas a Bíblia desenvolve exatamente este tema, a lição desenvolve este tema, falando exatamente sobre a universalidade do Evangelho. A universalidade do Evangelho, não é? O Evangelho não é apenas para alguns privilegiados, não é? Portanto, o Evangelho é para todos, não é? É para todos, tanto é que é fundamental que todos tomem conhecimento sobre esta mensagem do primeiro anjo, porque dela depende a salvação ou a destruição do mundo, claro, e de cada um de nós. E de cada um de nós. Pois, claro. Por isso é que Deus, na sua omnisciência, deu tempo a cada um de nós para que esta mensagem não fosse ou não servisse apenas à igreja, mas que fosse universal. Claro. Por isso é que diz aqui exatamente a toda a nação, tribo, língua e povo. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Isso porque, é irmão inclusiva, Carlos, não é? Portanto, porque portanto, um convite inclusivo, não é? E Exatamente, abrangente. Não é? Porque esta mensagem traz também consigo a ideia do juízo. Claro. Então, exatamente. Deus é tão justo que não pode julgar o mundo sem antes ter apresentado as boas novas. Claro, sem dúvida. Cada um conscientemente vai saber que não, eu estou a ser salvo porque aceitei, obedeci à mensagem de Deus. E aceitei Cristo como meu Salvador. É exatamente isso. É feito este convite: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora realmente do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Temei a Deus e dá-lhe glória. Né? Portanto, este convite é universal. A toda a nação, tribo, língua e povo. A universalidade do pecado explica a universalidade do Evangelho. Sim. Como o pecado é universal, é verdade. Não há ninguém que fique de fora, todos somos pecadores, todos, sem exceção, somos pecadores, portanto o pecado é universal, o Evangelho também tem que ser universal. Não é? É o remédio exatamente para o pecado. Sim. O remédio, evidentemente, foi providenciado. Qual é o remédio?
a vida, a morte e a ressurreição e o ministério de Cristo em Cristo nosso Jesus, favor, não é? é verdade. E aquilo o que Ele está a realizar neste momento no santuário celestial. celestial. Este é o remédio para o pecado. E este é o Evangelho que nós temos a comissão, temos o privilégio de pregar a todos aqueles que nos rodeiam. Sim, porque, irmão Carlos, e nesta nossa conversa, eu fiquei muito contente quando falou que o Evangelho é universal, porque às vezes nós temos a ideia de que o pecado atingiu apenas o ser humano, mas não é verdade isso. Todo o Porque planeta. o reino animal, o reino E- vegetal, exa- até o reino animal, vegetal e o mineral, todos foram atingidos. Tudo foi atingido, é verdade, é verdade. Todos foram Todo o atingidos. planeta foi atingido e todos os seus habitantes, É e verdade. todos os animais, Por isso é todos que, os seres vivos. sim, não é? vemos na Bíblia que Claro. a terra geme, Exatamente. não Com só o dores de parto, homem. como É diz a Bíblia. verdade. Como diz a Bíblia, não é? Então há toda uma necessidade de nós compreendermos e Claro, essa mensagem vai ser proclamada de uma forma espantosa, claro. porque Deus tem estado a preparar o seu povo e ninguém vai receber a chuva seródia sem o derramamento da chuva temporânea. Exatamente. E as gotas, irmão Carlos, ficamos tão aborrecidos e somos capazes de passar anos e não falarmos com o irmão ou a irmã, Claro. mas Jesus, sabendo que este homem, e a irmã White descreveu bem, Sim, sim, sim. rejeitou várias vezes a mensagem, os apelos de Deus e outros para Não, condenação eterna. Não, não, não. O plano da salvação, este sim, é que foi predestinado por Deus Exatamente. desde os tempos da eternidade. Claro, claro, claro. E é, portanto, é para todo o ser humano, aliás, como lemos há pouco, a toda a nação, tribo, língua e Exatamente. povo, não é? Ninguém fica de fora, É, não é? é verdade. Ninguém fica de fora, mesmo aqueles que aparentemente aos nossos olhos são casos perdidos, não é? Exatamente. Este ladrão na cruz parecia realmente um caso perdido, um homem, portanto, enfim, um criminoso, portanto, um marginal, não é? Começa a ver em Cristo o seu Salvador e tem aquelas famosas palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino, não é? E a lição diz-nos aqui realmente uma coisa interessante. Diz que, embora não fosse um criminoso endurecido, ele tinha procurado abafar a convicção acerca de Jesus. É verdade. E assim emergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. É verdade. Portanto, parecia já não havia solução para este homem. Ia morrer fisicamente, Sim. mas, portanto, parecia que, espiritualmente falando, também já não tinha Já solução. não tinha solução. Mas ali, em extremis, portanto, ali na cruz, Cristo dá-lhe a garantia que ele um dia estaria no céu, não é? É verdade. Mas é interessante a resposta de Jesus. Jesus podia ter dito ao homem: ó Vlad, tiveste muitas oportunidades, verdade, é o meu verdade. Espírito trabalhou contigo, tiveste muitas oportunidades para te Recusaste. arrepender, portanto foi muito paciente contigo, olha, recusaste, olha, paciência. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Mas não, Cristo nem sequer recordou o passado do homem. Cristo apenas lhe disse: em verdade te digo, um dia estarás comigo no paraíso, não é? Vemos aqui realmente a misericórdia e a compaixão de Cristo, o perdão de Cristo, não é? Estarás comigo no paraíso. Temer a Deus e dar-lhe glória. O que é que significa isto de temer a Deus? Vamos agora andar amedrontados, aterrorizados portanto, com este Deus amoroso que nós conhecemos? É isto que Ele quer? Que nós andemos atemorizados? Portanto, a palavra temer significa o quê? Sim, Significa exatamente respeitar e Exatamente. obedecer. Aceitá-lo como o nosso Salvador pessoal, É verdade. como o nosso melhor amigo, não é? Sim. Como o nosso melhor amigo. Temei a Deus e dá-lhe glória, não é? Sim, porque de facto não é ter medo de Deus Claro, ou ficar espantado porque Claro. Deus está na nossa presença ou em nossa claro, presença. claro. É obedecê-lo, fazer a sua vontade, porque isso é bom para nós e é bom Claro. em todos os sentidos. E Deus quer o nosso bem. E foi para isso que Ele nos criou e é para isso que Ele veio à Terra morrer por cada um de nós. Claro, claro, claro. Sem dúvida. É verdade. Portanto, o temer, portanto, não é o ter medo, estar aterrorizado É verdade. enfim, com este Deus, não é? Porque Ele na sua palavra diz muitas vezes: não temas. É verdade. Quer no Velho, quer no Novo Sim, Testamento, sim, não sim. temas. O próprio É Jesus verdade. dizia aos seus discípulos: não temas, homens de pouca fé, porque temeis, Sim. porque temeis. Portanto, não temas. Portanto, o verdadeiro amor lança fora o temor. É não é? verdade. Portanto, o temor, este temor é o temor no sentido de amar, respeitar, obedecer. Não é? exato. Obedecer, é este o significado. Não é?
E para além disso, irmão Carlos, é também amar o próximo. Sem dúvida, não é? Não é? Porque o amor de Deus tem que ser refletido para os outros também. Sem dúvida, claro. Porque não, senão não tem significado. Exatamente, claro. Não interessa nós aqui estarmos cheios do amor de Deus, mas os outros lá fora não sentem esse amor. Exatamente. É verdade. Há uma ilustração interessante que é a ilustração da roda. Por exemplo, um exemplo, a roda da bicicleta, sim, não é? Sim. Portanto, tem o centro e depois os raios, todos eles convergem em direção ao centro. Exato. E é interessante, quanto mais os raios se aproximam do centro da roda da bicicleta, mais se aproximam uns dos outros. É não é? verdade. Da mesma forma também, quanto mais nos aproximamos de Deus, também mais nos aproximamos uns dos outros. Aliás, o próprio Jesus disse, resumindo os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é? É verdade. Portanto, o amor é, portanto, a expressão da lei, dos 10 mandamentos. Aquele que não ama não conhece a Deus. Exatamente. Interessante, não é? Aquele que não ama não conhece, porque Deus é amor. É amor. Exatamente, não é? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É Se Deus é amor, portanto, nós ao comungarmos com Deus, temos o seu amor e automaticamente esse seu amor, portanto, se espalhará, irradiará, portanto, à nossa volta, não é? É verdade. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Também não há medo do juízo, não é? Não é agradável ler um julgamento, não é? Não. Eu nunca tive essa experiência de ser julgado, não é? Exato. Penso que o irmão também não. Também não, nunca também passámos não. por isso, não é? É verdade. Mas não deve ser muito agradável estar perante um juiz, não é? Portanto, enfim, então se tivermos a consciência culpada, enfim, sabemos que corremos o risco de apanhar uma penalidade, sermos penalizados, sermos presos ou até, enfim, castigados por aquilo que fizemos, não é? Sim. Mas não é agradável, à primeira vista, não é agradável esta ideia de um dia estarmos diante de Deus no seu juízo. Mas a palavra de Deus diz-nos que não há razão para termos medo. Mais uma vez, não temas. Mais uma vez, não temas. Porquê? Porquê? Porque temos um advogado. Que é Cristo Jesus, que defende o nosso caso. Se nos apresentássemos sozinhos, não tínhamos saída. Não tínhamos saída, não havia hipótese, não é? Como é que nós nos defendíamos sozinhos? Sem este advogado, sem este intercessor, não é? Agora, neste juízo, nós temos um advogado que morreu no nosso lugar, que pagou a pena por nós e que nos defende perante o Pai, não é? Sim, e a ideia do juízo aqui, eu vejo como um estudante que ele, durante o ano letivo, vai assistindo às aulas e chega um dia que ele precisa de fazer exames ou testes. E seria muito mal se, durante o ano letivo todo, eu, como estudante, não tivesse sido avaliado. E para Deus, o juízo é, mais do que tudo que as pessoas dizem, é uma avaliação. Avaliação da nossa obediência, do cumprimento daquilo que Ele pede a cada um de nós. Porque o juízo só será bom se de facto eu for obediente agora, durante o tempo da minha vida nesta terra. Mas o juízo será algo terrível para aqueles que não andam no assim diz o Senhor. Estes fugirão, não terão condições espirituais de estar perante Deus para apresentarem o seu caso. Claro. Se nós aceitarmos agora Cristo como nosso Salvador, como nosso, portanto, intermediário, como nosso intercessor, portanto, podemos estar tranquilos que no dia do juízo o nosso caso está garantido. Temos a salvação garantida. Agora, se não aceitarmos Cristo como nosso Salvador, portanto, não temos saída, não é? Não temos saída, não temos solução, não é? Portanto, é importante nós compreendermos realmente que vivemos em tempos solenes. Neste momento, Cristo está no lugar santíssimo do santuário celestial e está analisando a vida, portanto, de caso a caso, a vida dos seus filhos, não é? Portanto, e daí a responsabilidade que temos de nos preparar a cada momento, aceitando cada dia, cada momento, Cristo como nosso Salvador e não nos afastando dele, não é? Porque assim fazendo, nós temos a certeza de que temos a garantia da salvação. Não por nós, mas não por nós, não por nossos méritos, exatamente. Não por nós, porque as nossas obras, diz a Bíblia, são que as trapos nossas boas... de imundícia. Exatamente. A Bíblia diz que as nossas boas obras são trapos imundos, trapos de imundícia, não é? É verdade. Portanto, mas ao aceitar Cristo como Salvador, como nosso Salvador, a palavra de Deus diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É importante. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para estes
irmão Carlos, o juízo traz vida. Claro, E claro. vida Claro, eterna. claro, sem dúvida. Podemos até perder a vida neste mundo, mas se a minha vida e a vida do irmão Carlos Macedo estiver escondida em Cristo, em Cristo temos a ainda salvação. que estejamos a descansar, Claro. temos a certeza e a Da confiança de ressurreição que e da quando vida Ele eterna. voltar, Exatamente. teremos condições espirituais de acordar, Claro, claro. abraçar o nosso Jesus e vivermos com Ele para Eternamente. toda a eternidade. Deus queira que sim. É verdade. Assim seja, não é? Porque Assim seja. este é o nosso desejo. Exatamente. Esse Então, tempo que passamos aqui a falar de a nossa Deus, vida aqui é transitória. É verdade. Temos um objetivo, não é? É verdade. Nós somos cidadãos da pátria celestial, não é? nós somos Estamos em terra cidadãos, estranha, é não é? verdade, E temos somos, que preparar para essa pátria exato, celestial, não é? somos cidadãos da eternidade. Claro, claro. E voltando novamente à história do ladrão na cruz, é interessante que, portanto, Cristo não lhe disse, como aparentemente numa leitura superficial, Sim, Cristo não lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Exato. não é? Não. Portanto, a vírgula, porque no original não havia vírgulas, não é? A vírgula foi mal colocada. Cristo não diz, em verdade te digo que estarás hoje comigo no paraíso. O que Cristo está a dizer é, em verdade te digo hoje, portanto, neste momento eu estou-te a dizer, Sim. que estarás comigo no paraíso. É Até porque Jesus isso. naquele dia não foi ao paraíso, Não. como conhecemos, sabemos bem a história. Sim. No domingo, isto aconteceu na sexta-feira, a história do ladrão, não é? Sim. Esta conversa, este diálogo entre Cristo e o ladrão. E no domingo de manhã, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, Cristo já tinha ressuscitado, Sim. e o que é que ele diz? Não me toques, porque ainda não subi para o meu pai. Pai. Portanto, se Cristo no domingo tinha dito ainda não subi para o meu pai, era impossível que ele na sexta-feira tivesse dito ao ladrão que estarás comigo hoje no paraíso. Não é? O que Cristo estava a dizer é que, em verdade te digo hoje, neste momento eu estou-te a dizer, que estarás comigo no paraíso. Portanto, aquele homem era um criminoso, Sim. portanto, humanamente falando não tinha solução. Não tinha. Ia morrer, é verdade, acabou de morrer, mas morreu na esperança da ressurreição, na esperança da vida eterna. E quando Cristo vier, portanto, ele estará salvo. Ele foi considerado inocente. Exatamente. E teve a garantia por parte de Cristo de que iria, portanto, receber a vida eterna, né? A salvação. Exato. E foi oportuno o irmão Carlos Macedo ter feito esta chega, porque mesmo nos nossos círculos adventistas, hoje quando morre alguém, a ideia imediata que as pessoas têm é de que a pessoa morreu e está no céu. Exato. Ou a pessoa morreu e está salva. Claro, não é muito bem assim. Não estou a julgar. Claro, isso não mas devemos julgar. Sim, não devemos Respeitamos julgar. Respeitamos a outros, posição. não é? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é o que a palavra de Deus diz. Claro. Quem tem o caso nas mãos é Deus. Claro. E só a Deus pertence a nossa vida. Claro. Porque Ele que conhece, porque muitas vezes nós temos aquela preocupação. O meu pai não era crente, ele morreu sem aceitar Jesus. Mas quem sabe se no último momento da vida ele tomou uma decisão do lado do Salvador. Claro. Por isso é que no céu também existirão muitas surpresas. Muitas surpresas, sem dúvida. É verdade, sem dúvida, muitas surpresas. Irmão Carlos, imagine aqueles que viram aquele ladrão e não presenciaram aquela glória na cruz, que ideia que ficaram? Que ele está perdido. Pois, sem dúvida. E se estiverem no céu vão se surpreender. Vão se surpreender, exatamente. Portanto, isso que acabou de dizer realmente é interessante, porque embora a cristandade, enfim, na generalidade, acredita exatamente que as pessoas morrendo, mas a Bíblia não ensina isso. Não é. A Bíblia não ensina. Lendo a Bíblia com atenção, lendo os ensinos de Cristo, quer no Velho, quer no Novo Testamento, sim. Portanto, o próprio Jesus fala da ressurreição, não é? Sim. E vimos, como acabámos de referir agora, a história do ladrão. Naquele dia ele não foi para o céu, não é? Ele teve a garantia de Cristo que um dia ele haveria de ressuscitar e quando Cristo viesse, no último dia, não é? Portanto, o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá no futuro. Não é? Viverá no futuro. Adorai aquele que fez os céus e a terra. O convite continua, o convite do Apocalipse 14 continua. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Numa altura em que as pessoas, enfim, duvidam da palavra de Deus, nem acreditam sequer, não é? O secularismo, portanto, o materialismo, a incredulidade cresce, enfim, de forma assustadora. Nós, portanto, continuamos a crer que este mundo, este planeta, este universo, não apareceu por acaso.
teve uma origem, e esta origem foi exatamente o nosso querido Deus, não é? Foi Ele que criou tudo isto. É verdade. Nós somos convidados, portanto, a adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, não é? Portanto, Ele é o Criador de tudo aquilo que existe. Porque olhando, portanto, para tudo aquilo que existe, nós vemos um planeamento, não é? Nada foi feito por acaso, não é? É verdade. Portanto, nós vemos uma harmonia, portanto, um plano, uma inteligência por trás de tudo isto, não é? Ora, isto não podia ter aparecido em consequência de uma explosão ou de um acaso, não é? Portanto, vemos aqui a mão do nosso querido Deus Criador. É verdade que a natureza está manchada pelo pecado. Sim. Como acabámos, como o irmão disse no início, não é? Todo o pecado afetou toda a natureza, toda a criação, até os animais, as plantas, não é? Isso tudo foi consequência do pecado. Mas apesar do pecado, ainda continuamos a ver muitas coisas maravilhosas neste planeta. Para a fidelidade das Escrituras. Porque, irmão Carlos, esta lição de adorai aquele que fez os céus e a terra, nos remete à ideia da criação. E ali na criação nós temos como a joia da criação o sábado. E aqui, no fim dos tempos, a grande luta dos cristãos será o tema da adoração. Claro. Quem nós adoramos. Claro. E eu gostaria de dizer que, no fim dos tempos, Deus nos chama para a fidelidade das Escrituras e não para a felicidade. Existem cristãos que hoje não querem saber das provações. Eles só querem saber de conforto, boa vida. Claro. E quando, na verdade, Deus nos está a chamar para nos alistarmos ao seu exército. Haverá uma guerra no fim. Muitos hoje já estão a sentir esta guerra. Vivemos no meio de um grande conflito. É verdade, o conflito entre o bem e o mal. O conflito está presente. Exatamente. E isto vai se intensificar à medida que o tempo vai passar. Claro. E a palavra de Deus o diz e o profetiza, não é? Isso Sim, vai acontecer. Porque nós estamos no passado e acontece no presente e acontecerá no futuro. É verdade, porque nós estamos dentro de uma grande guerra espiritual. Exatamente. O grande conflito entre Cristo e Satanás. E este conflito não é eu contra o meu irmão. Claro. Não é contra a carne ou o sangue. É contra os principados, as potestades, os olhos espirituais da maldade. É verdade, os anjos caídos. Claro. A lutarem para controlar a minha mente. Claro. A nos empurrarem para o pecado. Claro. A nos empurrarem para fazer aquilo que é mau. A desencorajarem os irmãos na fé. Claro. É isso que nós temos que ter cuidado. Sim. E a verdade do sábado está aqui presente. Claro. Este conflito desenrola-se não só à nossa volta, mas dentro de nós também. Exatamente. Não é? Nós vemos as consequências do conflito e os sinais do conflito à nossa volta, mas dentro de nós, da nossa mente, da nossa consciência, nós vemos este conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Não é? Portanto, e cada um de nós tem que tomar uma decisão, não é? Cada um de nós tem que decidir de que lado é que vai estar nesta guerra, de que lado é que estamos neste conflito. Não há campo neutro. Não há. Nesta batalha não há terra de ninguém. É verdade. Não há terreno neutro. Não é? Ou estamos de um lado, ou estamos do outro. É verdade. Ou estamos do lado de Cristo, ou estamos do lado de Satanás. Não é? É verdade. Portanto, a palavra de Deus não deixa aqui espaço para meio termo. Não é? Por isso é que quando Cristo voltar, só existirão dois grupos. Exatamente. Os salvos e os perdidos. Exatamente. O próprio Cristo falou nisso. O trigo e o joio, os bodes e as ovelhas. Só dois grupos. Não é? Não haverá aqueles que, se não fosse isso, seria salvo. Claro, não. Claro. Por isso é que... Há uma frase interessante, agora desculpa sim. interromper, em que Cristo diz: quem não é por mim é contra mim. Contra mim, é verdade. Exatamente. E aqui, irmão Carlos, o antídoto, para além de nos escondermos em Cristo, é a resiliência, que é a capacidade de defesa e recuperação, apesar dos fatores ou condições adversas. Claro. Situações completamente desfavoráveis, Sim. mas o irmão Carlos Macedo se mantém fiel ao Criador. Claro. Situações que por nós não temos condições de resistir, mas pela fé que tenho em Deus, eu consigo sobreviver. É essa a força do cristão. É verdade. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades que o inimigo lança à nossa volta, Sim. Nós avançamos sempre acima e sempre à frente, não é? Sempre progredindo na carreira cristã, olhando para Cristo, não é? Porque sozinhos não conseguimos vencer. Não é? Não conseguimos. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. É verdade.
Portanto, e nesta luta não estamos sozinhos, não é? Não, não estamos. Nesta luta que se desenrola, como dissemos há pouco, fora e dentro de nós, não estamos sozinhos. Temos o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso melhor amigo, o nosso comandante, que é Cristo Jesus. É Cristo, não é? É verdade. Que é Cristo Jesus. E cada um de nós deve pôr a sua vontade, deve pôr a sua decisão do lado exatamente de Cristo, não é? É verdade. Porque isto tem consequências eternas. Sim, a nossa sim, decisão é verdade. Não, são consequências, portanto, enfim, transcendentes. Não é? É verdade. Transcendentes, não é? Tem razão. Podemos pensar que são decisões sem importância, mas não. As decisões são importantes. Portanto, vemos muitos exemplos na Bíblia de casos de pessoas que tiveram o seu momento, portanto, para decidir de que lado é que estavam. O caso de Pilatos, por exemplo. Poderíamos citar muitos outros, não é? Pilatos teve, enfim, a misericórdia de Deus ao seu alcance, podia ter decidido de outra forma e, portanto, decidiu exatamente pela forma errada, não é? Não em vez de estar do lado de Cristo, esteve exatamente do lado contrário, não é? Teve a salvação à sua disposição e, portanto, desperdiçou-a, não é? Portanto, e cada um de nós também tem esta decisão a tomar. Não sabemos quanto tempo mais iremos viver nesta vida. É verdade. Portanto, não sabemos quantos mais anos iremos viver. Sim. Por isso é que a Bíblia diz, hoje, aqui e agora, é o dia da salvação. Dia da salvação. Não, portanto, é arriscado adiar. É arriscado adiar. Porque não sabemos o dia da manhã, não conhecemos, não é? Com certeza. Temos que tomar a nossa posição do lado de Cristo, hoje, aqui e agora. E agora? Então, penso que esgotamos os assuntos. Claro. Eu não sei se o irmão Carlos quer deixar algum conselho aos nossos amigos que nos assistem, bem assim como a querida Igreja do Barreiro, antes de terminarmos então aqui o nosso encontro. Claro. Ok. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração.
só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo